A Petrobras acabou de ligar uma nova plataforma de petróleo. E os números são tão grandes que podem mudar o patamar da companhia. O nosso objetivo aqui é entender o que essa notícia significa de verdade, sabe? Não só para os resultados, mas para a posição do Brasil nesse cenário global de energia. Esse é um ponto crucial. Porque, assim, muita gente olha para uma empresa como a Petrobras e pensa só no preço da gasolina, né? Ou no preço do barril de petróleo lá fora. Exato. Mas tem outra metade da equação que é tão importante quanto e que, essa sim, está sob o controle da empresa. Que é o volume. O volume de produção. A receita, de forma bem simples, vem de preço vezes volume. O preço, bom, ele dança conforme a música da economia global, mas o volume é onde a empresa mostra a sua força. E essa notícia de agora é, assim, um golpe de mestre nessa variável. Certo. Então vamos direto para essa notícia. Pelo que a gente apurou nas informações da própria companhia, a Petrobras deu a partida na plataforma P78, que o pessoal do setor conhece mais como Búzios 6. E o curioso é que fizeram isso bem no finzinho do ano passado, dia 31 de dezembro. Exatamente. Quase um brinde de ano novo. Um belo brinde, né? Um brinde que vale bilhões. A capacidade de produção que essa única plataforma adiciona ao sistema é de 180 mil barris de petróleo por dia. 180 mil barris. Por dia. É um número que soa grande, claro, mas para dar uma dimensão real, o que isso representa no todo da Petrobras? É um pingo no oceano ou faz diferença mesmo? Faz uma diferença, assim, enorme. Pensa comigo. A produção total da Petrobras gira em torno de 2,8 milhões de barris por dia. Isso somando petróleo e gás. Ok. Esses 18 mil barris representam de uma vez só um aumento de 6 a 7% na produção total da empresa. Uau! 6 a 7%? Vindo de um único projeto, de um único navio. Isso é algo, extraordinário. Um aumento de 6 a 7%, isso realmente ajuda a colocar em perspectiva. É quase como se uma empresa inteira tivesse sido adicionada à estrutura da Petrobras da noite para o dia. E não é uma empresa qualquer. Para se ter uma ideia, essa plataforma sozinha, a P78, produz mais petróleo do que a produção inteira de outras petroleiras menores que operam no Brasil. Mesmo aquelas que são bem vistas pelo mercado. Sim, mesmo empresas consideradas excelentes, como a PetroRio ou a 3R Petroleum. Isso mostra pra gente a diferença, assim, brutal de escala e de modelo de negócio. Explica um pouco melhor essa diferença de modelo. O que essa escala toda muda na prática? Muda tudo em termos de risco. Essas empresas menores, que a gente chama de junior companies, elas são ótimas em revitalizar campos maduros, mas a operação delas é muito concentrada. Entendi. Elas dependem de pouquíssimos ativos principais. É como ter um restaurante com um único prato-chefe espetacular. Se um dia falta o ingrediente principal... A cozinha para. Exato. Um problema técnico num campo importante pode derrubar a receita da empresa em 20, 30% num trimestre. O risco é muito mais concentrado, faz todo sentido. Uma aposta maior em menos cavalos. Perfeito. Já a Petrobras é o oposto. Ela tem dezenas de plataformas, centenas de poços. É um time com um banco de reservas gigante. Se uma unidade precisa parar para manutenção, outras compensam. O impacto no resultado final é bem menor. Essa resiliência é uma vantagem competitiva imensa. Entendi. E o que torna a P78 tão especial é que a gente não está falando de um problema, mas de uma adição que sozinha mexe com o ponteiro da produção consolidada da companhia inteira. A escala é realmente impressionante. E se a gente levar essa comparação para um nível mais, sei lá, geopolítico? Esses 180 mil barris por dia, como isso se compara à produção de um país? Aí a coisa fica ainda mais fascinante. Vamos pegar a Venezuela, por exemplo. Um país que é membro da OPEP, tem uma das maiores reservas do mundo. Certo. Hoje, com todas as dificuldades, a Venezuela produz algo em torno de 1 milhão de barris por dia. A P78, sozinha, esse único navio plataforma, sozinho, produz o equivalente a quase 20% da produção inteira da Venezuela. 20%. 1/5 da produção de um país inteiro num único ativo.
Isso é quase difícil de visualizar. É a dimensão de um ativo de classe mundial. Mostra o poder do que a Petrobras tem em mãos. Mas o ponto talvez mais importante não seja só quanto o petróleo está saindo. Ah, tem mais. Tem. É de onde ele está vindo. E isso nos leva, assim, para o coração da estratégia da empresa. E onde fica esse coração? A P-78 foi instalada no campo de Búzios. E Búzios não é um campo qualquer. Ele fica no epicentro da maior descoberta de petróleo das últimas décadas no mundo. O pré-sal. O pré-sal. Aquela camada gigantesca de petróleo de altíssima qualidade, escondida sob quilômetros de rocha e uma camada grossa de sal lá no fundo do oceano. Certo. Búzios é a joia da coroa. Eu lembro que, mesmo antes dessa nova plataforma, esse campo já era responsável por uma fatia enorme da produção, não era? Uma fatia gigantesca. Búzios já respondia por cerca de 40% de toda a produção da Petrobras. 40%. É um motor de crescimento, de lucro, é o futuro da companhia materializado. E agora, eles acabaram de colocar mais um motor potentíssimo para funcionar nesse mesmo chassi. E o que torna Búzios tão especial? Além do volume em si, por que ele é considerado o melhor ativo da empresa? A resposta está numa palavra: custo. Custo? Grande mágica de Búzios e do pré-sal em geral é o custo de extração, que é, assim, ridiculamente baixo. Os dados históricos da região mostram que custa para a Petrobras algo em torno de $6 para extrair um barril de petróleo de lá. $6. Com o barril sendo negociado a, sei lá, $70, $80 no mercado internacional. A margem de lucro é colossal. É uma máquina de gerar caixa. Exatamente. E agora, se a gente conectar todos os pontos, a Petrobras não está só aumentando o volume total em quase 7%. Ela está adicionando esse novo volume justamente no seu ativo mais rentável. Ah, claro. Isso significa que cada um desses 18 mil novos barris diários gera um lucro muito maior do que a média dos barris que a empresa já produzia. Então não é só mais receita? Não é só mais receita, é uma receita de altíssima qualidade. Entendi. Então não é só um ganho de quantidade, é um ganho de qualidade. É uma melhora no mix de produção da empresa como um todo. Perfeito. É um ganho duplo. A lucratividade da companhia como um todo tende a aumentar de forma mais que proporcional ao aumento da receita. Mas espera um pouco. Esse custo de $6, isso é sustentável? Conforme o campo vai sendo explorado por mais tempo, a tendência não é que fique mais difícil e mais caro extrair o petróleo. Isso poderia diminuir essa margem fantástica no futuro. Essa é uma excelente observação e toca no principal desafio de longo prazo de qualquer produtora de petróleo. Sim, claro, naturalmente, todo campo tem uma curva de maturação. Com o tempo, a pressão dos reservatórios diminui e pode ser necessário usar tecnologias mais complexas, mais caras, para manter a produção. A Petrobras sabe disso melhor que ninguém. E o que eles fazem a respeito? Qual é a contrapartida? Justamente por isso, por desenvolver tecnologias que mantêm a eficiência. Robôs submarinos, sistemas de injeção de água e gás para manter a pressão, perfuração mais eficiente. É uma corrida tecnológica constante contra a geologia. Uma corrida que eles estão ganhando por enquanto. Por enquanto, tem conseguido manter os custos em Búzios nesse patamar incrivelmente baixo. O desafio vai ser manter essa performance ao longo de décadas, claro. Fica claro que a P-78 é um marco. E pelo que eu entendi dos planos da empresa, isso não é um evento isolado, né? Eles pretendem dobrar a aposta nesse campo. Exatamente. E esse é o ponto que anima a visão de longo prazo. A P-78 é só a primeira de um total de 8 novas plataformas que a empresa planeja colocar em operação até 2030. 8. E a maioria delas em Búzios. É um roteiro de crescimento muito claro e já contratado para o resto da década. E já temos notícias da próxima da fila? Já, a próxima é a P-79 e a previsão é que ela comece a operar até o final deste ano. E adivinha onde ela vai ser instalada? Deixa eu pensar. Em Búzios? Claro. Em Búzios. E com uma capacidade muito parecida com a da P-78. Outros 180 mil barris por dia. Nossa! Ou seja, se tudo correr como planejado, a gente está falando de um acréscimo de 360 mil barris diários de produção de altíssima margem no intervalo de cerca de um ano.
Isso coloca a Petrobras numa posição única no cenário global. Única em que sentido? As outras gigantes do petróleo, as majors, não estão fazendo o mesmo. Em geral, não nessa escala e não de forma orgânica, que é quando a empresa cresce com projetos próprios. Entendi. Muitas das grandes petrolíferas mundiais, as europeias e americanas, elas lutam só para conseguir repor as reservas que consomem a cada ano. O desafio delas é manter a produção estável. Só empatar o jogo. Isso. Crescer a produção de forma consistente, como a Petrobras está fazendo e planejando, é algo raro. Ela tem um caminho de crescimento visível que poucas concorrentes conseguem igualar. Certo. O cenário parece, assim, incrivelmente positivo. Aumento de produção no campo mais lucrativo, com um plano de crescimento já definido para os próximos anos. A lógica diria que o mercado estaria em festa, celebrando. Mas, quando a gente olha o comportamento das ações, não vemos essa euforia toda. O que explica essa aparente contradição? A explicação está fora dos portões da empresa. Ela está fazendo o dever de casa com maestria, mas opera num bairro global muito volátil. O canal tem caído. O motivo principal é o medo de uma desaceleração da economia global. Certo. Se a China cresce menos, se a Europa entra em recessão, se os Estados Unidos desaceleram, o consumo de energia diminui e a demanda para o petróleo cai. Menos demanda com a mesma oferta. Significa preços mais baixos. E a questão da Venezuela que se citou antes também deve pesar nessa conta, imagino. Pesa e muito. Há uma discussão sobre a possível flexibilização das sanções contra a Venezuela, o que permitiria que ela aumentasse sua produção e exportação, mesmo que seja um processo lento e difícil. A simples possibilidade de mais petróleo venezuelano inundando o mercado já pressiona os preços para baixo. O mercado teme um excesso de oferta no momento de demanda fraca. Ok, então o que a gente tem é um cabo de guerra. De um lado, a Petrobras puxando a corda com toda a força, mostrando um aumento de volume garantido e muito lucrativo. Do outro, o mercado global puxando para o lado oposto, com a incerteza sobre o preço do barril. É a imagem perfeita. Os investidores estão colocando esses dois fatores na balança. A execução da empresa é impecável, mas o sucesso dela ainda depende de uma variável que ela não controla. A notícia é, sem dúvida, excelente para os fundamentos da Petrobras, mas ela não consegue se isolar da maré do setor. Ok, então amarrando tudo. A Petrobras está ligando uma máquina de fazer dinheiro no seu quintal mais valioso. É mais petróleo, do tipo mais barato de extrair, com um plano já em andamento para ligar outras 7 máquinas parecidas nos próximos anos. Parece uma receita infalível, mas o preço do ingrediente principal no mercado mundial está em queda. É isso. Essa é a síntese da situação. Do ponto de vista da empresa, o cenário é de fortalecimento. A Petrobras está executando o plano robusto e disciplinado que a torna mais forte, mais eficiente e mais lucrativa. Ela está fazendo a parte dela de forma exemplar. E para quem acompanha o setor ou investe? O que isso muda? Para o investimento, a história não muda sua natureza fundamental. É uma empresa de commodities. O desempenho dela sempre vai estar ligado ao ciclo de preços do petróleo. Certo. O que todo esse aumento de volume e eficiência faz é criar uma base muito mais sólida, um colchão de resiliência. Com um volume maior e um custo de produção menor, a empresa consegue ser lucrativa mesmo em cenários de preços mais baixos e absurdamente lucrativa em cenários de preços altos. Ela se torna mais robusta para navegar na tempestade. Exato, mas não consegue controlar a tempestade em si. Uma base mais forte para navegar num mar que continua incerto. Uma excelente forma de resumir. E isso tudo nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro. Nós vimos como a Petrobras está se posicionando de forma brilhante para aumentar seu volume, com uma eficiência de custo de classe mundial. A grande variável, como a gente discutiu, continua sendo o preço internacional, definido por forças sobre as quais o Brasil tem pouquíssimo controle. Certo. Isso nos leva a uma questão mais ampla. Para uma nação rica em recursos como o Brasil, o que define a verdadeira autonomia energética? É apenas a capacidade técnica de produzir mais e de forma mais barata que os concorrentes, como a Petrobras está demonstrando? Ou seria a habilidade, que ainda precisa ser construída, de conseguir proteger de alguma forma a sua economia e os seus consumidores da instabilidade de um mercado global caótico?
É uma pergunta complexa, que vai muito além do balanço da empresa e entra no cerne da política energética de um país. Hoje o nosso resumo é sobre a nova expansão operacional da Petrobras. De acordo com informações recentes, a empresa deu um passo, assim, bem importante para aumentar sua produção de petróleo, sabe? E isso pode impactar positivamente os resultados futuros, mesmo com esse cenário internacional meio volátil para a commodity. Então, primeiro, o baita aumento na produção. A empresa iniciou as operações da plataforma P-78 lá no Campo de Búzios. Sozinha, essa unidade adiciona 180 mil barris de petróleo por dia. Para você ter uma ideia, isso representa um aumento de 6 a 7% na produção total da Petrobras. É uma capacidade maior do que a produção inteira de empresas menores do setor. Segundo ponto, e essa parte é bem legal, a alta eficiência e o baixo custo dessa operação. A plataforma fica no Campo de Búzios, que é o principal ativo da Petrobras e que já responde por uns 40% da produção. O custo de extração lá é historicamente muito baixo, por volta de $6 o barril. Ou seja, essa nova produção não só aumenta o volume, como também tende a ter uma margem de lucro bem maior que a média, melhorando a rentabilidade geral. E terceiro, a garantia de crescimento futuro. Olha, a P-78 é só a primeira de 8 novas plataformas que a empresa planeja entregar até 2030. A próxima, que é a P-79, tem previsão de entrar em operação até o final do ano, com uma capacidade parecida, de 180 mil barris por dia. Isso mostra um plano de expansão bem claro para os próximos anos, uma coisa que a gente quase não vê mais nas grandes petroleiras pelo mundo. Resumindo, a Petrobras está ampliando seu volume de produção de um jeito bem eficiente e com um plano de crescimento claro para o futuro. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.